eu gostaria de mostrar para você como que eu interajo com o texto. Porque eu falei para você, você tem que se engajar com o texto, você tem que conversar com o autor. Mas como assim conversar com o autor? Mandar um e-mail para ele? Ou você coloca o livro na sua frente e fala assim, olha, o que você quer dizer para mim? Não. Existem formas de você interagir com o texto que mudam de pessoa para pessoa. Vou apresentar para vocês o meu jeito de fazer. Tem pessoas que não gostam, mas isso é problema de cada um. Mas para mim funciona muito bem, que é a tal história de marcar livro. Marcar livro, pessoal. Tem gente que não gosta, né? E quem não gosta tem outras formas de interagir com um texto. Mas eu gosto de marcar livro. Por quê? Porque fica um registro visual para toda vez que quando você lê, você se lembre daquele dia, daquele momento que você pensou em algo interessante e você registrou, daquela marca que você fez. Tudo isso fica para a memória. É lógico que quando você lê um livro hoje e lê daqui a 5 anos, as percepções mudam. E aquilo que você marcou como relevante, lá depois de 5 anos pode não ser tão relevante assim. Pode ter se tornado uma trivialidade. Mas é importante você pontuar até para que você possa rastrear essa curva de crescimento que você tem. Então veja só na imagem, por exemplo, é um print que eu dei da leitura que eu estou fazendo no momento, que é o livro Sexo Divino, de Jonathan Grant, aí pela editora Concílio. Aliás, um ótimo livro, hein, para você conhecer sobre essa história da sexualidade dentro da compreensão, né, bíblica e da cosmovisão cristã. Olha só, eu utilizo a regra das 3 canetas. O que é a regra das 3 canetas? A regra das 3 canetas é você usar 3 tipos de marcação de cor no livro para você visualmente marcar aquilo que, em primeiro lugar, e essa é a marcação vermelha, aquilo que é muitíssimo importante. Então tem coisas que você lê, palavras e frases que são aquelas palavras que definem o capítulo, ou definem o parágrafo, ou mudam a sua vida. Então, eu pinto de vermelho. Então, você vê que tem pouca coisa pintada em vermelho. Em segundo lugar, tem a marca em laranja. O que é a marca em laranja, pessoal? É onde eu pontuo os aspectos muito importantes do texto, ou seja, os insights importantes do texto. Se o vermelho é aquilo que é muitíssimo importante, o laranja é o que está numa gradação um pouquinho menor, que fala de assuntos muito relevantes, de ideias centrais, de pontos que eu não concordo e que eu preciso investigar, pontos que me levantaram dúvida e que eu preciso ler de novo e procurar outras fontes. Então são pontos centrais na minha discussão com o livro, não propriamente no sentido de concordar com o autor, mas de eu querer conhecer mais. E os pontos aí que eu coloco em amarelo são observações relevantes, sacadas legais, dados importantes, construção de argumento, retórica. Às vezes eu grifo também em amarelo dentro das notas de rodapé para que eu possa investigar naquela referência mais para frente. Então veja que visualmente você já tem uma marca. Isso é muitíssimo importante, isso é muito importante, isso é importante. Fora isso, uma coisa muito importante que eu faço é aquilo que eu pontuei aí na cor roxa, que são as notas, ou seja, são as minhas anotações. Nessas anotações eu costumo pontuar, reescrever, criticar. Quando eu não entendo, eu coloco um ponto de interrogação. Quando é muito absurdo, eu coloco um ponto de exclamação bem grande, ou um sic. Quando é algo que está incompleto, eu mesmo busco complementar aquela ideia com alguns insights que vêm na minha cabeça. Ou, quando a literatura, por exemplo, é devocional, eu coloco aquilo que eu estou sentindo no momento. Aquilo que Deus falou comigo naquele instante. Ou um drama que está acontecendo na minha vida. E quando a nota é mais intimista, eu coloco a data. Por quê? Porque aí, quando eu for ler lá na frente, eu vou saber, nessa data isso aconteceu e eu pensei dessa forma. Então, anotar dentro, nas margens do livro, é um aspecto muito interessante que para mim faz muito bem.
E, a bem da verdade, essas anotações são tão importantes que depois eu sempre acabo usando e recorrendo a essas anotações, seja para meus sermões, seja para desenvolver a ideia em algum curso. É algo que sempre vai estar marcado com você. E um quarto recurso aí, que é o recurso que eu também uso bastante, você pode ver nesse livro aqui, ó, esse recurso que eu utilizo são essas tags aqui, né? Essas tags são muito importantes porque eu também utilizo um sistema de cor, ó, nessas tags, tá? Que é basicamente o mesmo sistema de cor que eu apresentei para vocês. Essas tags indicam visualmente aonde que, de forma prática e rápida, eu posso acessar a um dado importante. Então essas tags são muito importantes, pessoal. Eu gasto um relativo dinheiro com tag, mas para mim funciona muito bem. Quando, por exemplo, eu vou escrever um livro, e eu já estou escrevendo livros aí para lançar em breve, essas tags salvam a minha vida porque me economizam tempo. Aí fica aquela memória fotográfica, sabe? Você sabe mais ou menos aonde está. É só abrir na tag que a tag está justamente linkada com o conteúdo que você marcou em vermelho. Tá vendo? Então a tag segue a mesma cor aqui. Então eu sou uma pessoa meio metódica, você já percebeu. Então eu uso esse tipo de artifício para poder interagir com o texto. Outro aspecto e outra forma de você fazer, caso você não goste de marcar no seu livro, é você ter um caderninho de notas, é você ter um caderno de anotação. Então o caderno de anotação é muito importante porque lá você pode, por data, colocar, copiar trechos importantes, interagir. Da mesma forma que você interage com a marcação de livros, você faz isso também. Então, espero que você tenha gostado dessa forma e se você se identificou ou gostou, você tem a liberdade de utilizar o mesmo método. Deus te abençoe e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!